E aí eu entrei no estúdio uma vez quando era criança e fiz um teste, passei e eu tô dublando até hoje. E o pessoal faz algumas perguntas quase as mesmas. Então eu fiz uma apanhada aqui de coisas que eu já tinha escrito. Não sei se o pessoal conhece o site da Legião do Mal, eu escrevi uma coluna lá sobre dublagem. E lá eu deixei várias coisas à mostra, fiz mostrando vídeos com curiosidades e bastidores de dublagem. Então eu peguei algumas coisas que eu escrevi lá para dar um resumo para vocês. Tá? Depois eu vou deixar para quem quiser fazer perguntas para eu poder explicar. Então, voltando a dizer, eu não sou um dublador profissional, então eu não vou dublar nada aqui para ninguém. Mas, pelo que eu venho estudando nesse tempo todo, eu acho que eu consegui adquirir uma experiência, pelo menos para poder explicar para as pessoas. Isso é uma coisa que eu adoro fazer, entrar na internet e xingar as pessoas que falam. Xingar muito no Twitter. Os caras vão lá e botam o episódio do Naruto no YouTube e falam, isso aqui é dublagem horrível. Aí eu vou lá e explico pro cara, não, cara, que é isso aqui, isso aqui. Entendeu? Então, eu vou começar falando para vocês sobre o trabalho da dublagem, como é que o trabalho da dublagem começou no Brasil. Os filmes, eles começaram a ter voz, a ter áudio, gente falando, depois de um certo tempo. Porque antigamente os filmes, provavelmente vocês devem saber, aparecia uma cena lá e depois dava um corte e aparecia um quadrado com as falas dos personagens. Só depois que começaram a aparecer filmes com pessoas falando. E mesmo assim o áudio era bem complicado, eles acabavam colocando a legenda. E aí depois que os filmes já estavam um pouco mais famosos, digamos assim, já estavam saindo para o cinema, com vozes e tal, eles começaram a mandar para outros lugares do mundo. Sempre vinha legendado. Só que o que acontecia? As legendas eram muito ruins, tipo, eles não tinham noção de enquadramento, então a legenda começava aqui e terminava lá, não pegava na tela. E as pessoas começavam a reclamar. E foi aí que eles começaram a dublar. Os primeiros filmes dublados saíram na Alemanha. Filmes americanos saíram dublados em alemão. Foram cerca de 30, 40 filmes lá das antigas. O primeiro filme dublado no Brasil foi A Branca de Neve e os Sete Anões, a animação da Disney, que a Disney exigiu que esse filme passasse em vários países com a língua desses países. A Disney não queria legenda para as animações dela. Então, todas as falas da Branca de Neve e os Sete Anões foram gravadas na Rádio Nacional, que ficava em Brasília, porque ainda não tinha estúdios de dublagem no Brasil. Então, depois disso, o pessoal da Disney veio, fez toda... ficou em volta, sabe, para dirigir. Não foi que nem nas dublagens de hoje em dia, tem um diretor de dublagem que controla tudo que é feito. Foi um executivo da Disney que veio para o Brasil, ficou lá nos estúdios da Rádio Nacional e fez a direção, dizendo o que ele queria, que vozes ele queria e tudo mais. Tanto é que quem cantou as músicas da Branca de Neve na época foi a Dalva de Oliveira, dela, né? Isso aí. Ela que fez toda a voz da Branca de Neve nas músicas. Os Sete Anões também, muitos grandes dubladores que trabalham até hoje começaram na Branca de Neve. Um deles é o Orlando Drummond, que faz a voz do Scooby-Doo. Ele fez a voz do Soneca na primeiríssima dublagem da Branca de Neve, lá em 1929. 29. Então, e daí depois disso, o Brasil acabou, digamos assim, passando no teste da Disney. Eles começaram a mandar mais coisas para serem dubladas no Brasil. Aí o Brasil começou a receber uma penca de filme da Disney, Pinóquio, Dumbo, Cinderela, e todos esses filmes, até eles criarem um estúdio. O primeiro estúdio de dublagem feito no Brasil foi a Cinelab, em 1945, 46, por aí. Até antes disso, todas as falas eram gravadas em estúdios de rádios, em algum lugar, São Paulo, Rio de Janeiro. Depois que foi criado o primeiro estúdio de dublagem no Brasil, a Cinelab, aí eles começaram a pegar equipamentos dos Estados Unidos, de outros lugares, para poder fazer as gravações. E como é que eram as gravações antigamente? Não é que nem hoje, que, por exemplo, o Wendell Bezerra chega lá no estúdio, pega as falas dele, grava 1 hora de Goku, 1 hora de Bob Esponja e vai embora. Antigamente eles juntavam todos os dubladores de todos os personagens, botavam dentro de um estúdio fechado, com um único microfone. A gravação era toda feita em mono, não tinha estéreo na época para gravações de dublagem. E todo mundo que estava lá tinha que gravar. Se tivesse 30 personagens na cena, precisavam estar os 30 dubladores lá no estúdio. E acabava gerando muita confusão, porque o diretor ele tinha que ficar ali cuidando de 20, 30 cabeças ao mesmo tempo, e não conseguia prestar atenção numa fala que se perdia, numa fala que era dada errada, numa entonação errada. E isso aconteceu até o final da década de 90, foi ali por 98, 99, que começaram a gravar separado, e mesmo assim se gravava em grupos ainda, 2, 3 por vez. Uma coisa que aconteceu bastante, acho que todo mundo aqui assistiu Digimon,
o Digimon que passou na TV Globinho. Se vocês, quem reparava nisso, percebia que às vezes aparecia um Digimon com a voz de outro. E era esse o erro que acontecia, que às vezes o dublador, porque todo mundo fica com o texto de todos na bancada. Então o dublador ia lá, vamos supor, o dublador do Angelmon e da Angelmon, que era o que mais tinha erro. E um falava no lugar do outro, e o diretor não percebia isso. Então era gravado, eles finalizavam lá a edição e ia pro ar desse jeito. Tem até no YouTube uns vídeos, depois se der eu vou mostrar para vocês, de várias falas, principalmente de Digimon. O Digimon foi, acho que, o trabalho que mais teve esse problema. O Digimon falava por cima do outro. Tem um episódio que o Agumon vai mega desenvolver e é o Gabumon que tá falando. E aí os caras... acontecia muito disso. Aconteceu isso bastante também em novela mexicana. Aquela novela mexicana que passavam no SBT era triste. Até os caras falam assim... ainda passa. Agora tem a seleção nacional, céu, essas coisas. Não, tá passando a usurpadora. A usurpadora de novo. Olha lá, aqui tá bem. O pessoal comenta, novela mexicana é muito mal dublada. Não é que a novela mexicana seja mal dublada. É que o que acontece? Os atores mexicanos, eles são muito melodramáticos no que eles falam. Então, para falar, quando eles falam seu maldito, seu desgraçado, eles mexem muito a boca. E se tu tentar fazer isso em português, fica muito esquisito. Então eles falavam aquela frase lá, o maldito ou desgraçado, eles falavam aquilo com uma entonação nacional que acabava não encaixando na sync, na labial do personagem, e parecia que estava mal dublado, só que não era, entendeu? Eles davam uma entonação mais brasileira e ficava, não pegava na boca. Se eles tentassem falar como os mexicanos, aí sim ia ficar muito, muito ruim. Que nem, por exemplo, se tentar pegar um anime e for falar que nem os japoneses, vai ficar estranho, parece um índio falando. Vai parecer um cara da banquinha de pastel dublando, entendeu? Por isso que, quando eu sempre digo, quando vai dublar um anime ou um filme ou qualquer coisa, eles estão fazendo a versão brasileira, não a versão americana em português, não a versão japonesa em português. Eles sempre tentam pôr alguma coisa para a pessoa saber que é um trabalho nacional. Em Portugal eles tentam fazer isso. Em Portugal tem alguns filmes dublados em português de Portugal que o cara fala com sotaque americano. Ele assim, eu peguei a colher. É horrível, é muito ruim. Verdade, acontece isso direto. E acho que esse é um dos motivos pelo qual a dublagem do Brasil é considerada uma das melhores do mundo, porque eles tentam pôr uma coisa nossa, entendeu? Não é que nem... Pega um filme da Disney dublado em japonês. É muito difícil de acompanhar. Primeiro porque eles não conseguem botar quase nada na sincronia. O Rei Leão dublado em japonês, tu vai ver assim, parece a novela mexicana, que o cara tenta falar uma coisa e a boca mexe outra totalmente diferente. Assistam um filme da Disney dublado em japonês, vocês vão ver. E aqui, ó, essa parte aqui, para fazer a dublagem. Como é que ela funciona hoje em dia? Qualquer coisa que vai ser dublada, seja um anime, uma novela, um seriado, esses programas na TV a cabo que passam dublados, muito mal dublados por sinal, é obrigatório fazer um teste. Então vamos supor que está saindo um Toy Story novo aí. Embora já tenha os dubladores certos, vamos supor que o Toy Story estivesse saindo agora. A Disney manda uma cena de 30 segundos, 40 segundos para fazer um teste. A distribuidora que vai fazer esse teste no estúdio de dublagem, ele seleciona até 3 dubladores para fazerem um teste. Então eles vão pegar lá o fulano de tal, o ciclano não sei o que, Joãozinho da Silva, e cada um vai fazer um teste daquela cena do jeito que ele imagina, claro, tentando copiar o original, e eles vão gravar esses testes e vão mandar de volta lá para a Disney. Alguém na Disney vai ver esses testes e vai ver, eu acho que esse aqui combinou, esse aqui não combinou. Desses 3, eles vão selecionar um que vai voltar para o estúdio aqui no Brasil e aí eles vão gravar de novo. Depois de gravado, a Disney vai conferir mais uma vez para ver se está tudo ok, se não precisa arrumar nada, se eles não vão mudar de ideia, mudar o dublador. Se tiver ok, o dublador precisa gravar de novo. Aí sim que ele vai gravar para valer. Às vezes o dublador grava 2 vezes todas as falas de um filme para gravar valendo, que é aí quando ele recebe. O dublador vai fazer 20 mil testes, mas ele só vai receber quando ele gravar valendo. E, tipo, geralmente são 3 testes, 3, 4, no máximo 5. Só que às vezes acontecem casos extraordinários, como por exemplo o Naruto. Quando o Naruto chegou no Brasil, a Vismedia, que é a distribuidora americana que mandou o Naruto para o Brasil, pediu muitos testes. E foram 16 pessoas que fizeram teste para a voz do Naruto e ninguém passou. Todos homens. Foi o dublador do Ash, o dublador do Goku, todo mundo fez teste para o Naruto. E quem passou foi a Úrsula Bezerra. Acho que ela vai estar aí nos próximos eventos, ela vai explicar isso melhor.
E foi ela que passou. Tanto é que quando ela fez o teste, ela colocou lá no papel, no registro, só o sobrenome para eles não saberem que era uma mulher. Se eles soubessem que era uma mulher, eles não iam passar ela, iam continuar fazendo o teste. Outro que também precisou de bastante teste foi o Kira, o Raito, o Light. Foram 16 pessoas que fizeram um teste para ele. E quem passou foi o Zé Leonardo, que fez a voz do Bob Sal, do Perninha, do Tiny Toon. Algumas pessoas não gostaram, eu achei que ficou bem bom. Você sabe que o ficou muito carioca. É. Quem não gostou falou isso. É aquele negócio do sotaque, né? O cara tem que tentar fazer o mais neutro possível. E às vezes o cara não consegue fazer isso. Foi o caso dele. Às vezes ele puxava demais. Ele falava, eu vou matar as pessoas com Death Note. E deixa eu ver o que nós temos aqui. Deixa de cola. A outra coisa que é bem importante de falar. O que vocês acham que é o nome certo? É Light ou é Raito? Os dois. Quem acha que é Light aí? Light ou Raito? A grande maioria fala Raito, né? Porque viu o legendário. O que acontece? Acho que o pessoal deve saber que os japoneses eles têm alguns problemas, não, mas algumas diferenças de pronúncias do que nós. Os japoneses não conseguem pronunciar a letra L direito. E eles têm uma mania, que é digamos assim, que é um dialeto deles, que eles acabam colocando a letra O ou a letra U no final das palavras que terminam em consoante. Então, o que acontece? O nome do personagem é Light Yagami. Se pegar os mangás, os americanos, os japoneses, até algumas cenas de episódios que aparece o nome dele em algum telão, tá lá Light Yagami. Aí o que acontece? Os japoneses não conseguem pronunciar a letra L e tem a mania de colocar um O ou um U no final das consoantes. Então, no japonês vai ler a palavra Light e vai ler Light. Que nem o Dr. Light do Mega Man. Se vocês pegarem os jogos do Mega Man em japonês, esse de Play 1 que tem dublagem, a versão japonesa ele não fala Dr. Light, ele fala Dr. Light, porque o japonês não consegue pronunciar. Que nem o Kuririn. A gente está acostumado a falar Kuririn por quê? Quando o Dragon Ball veio para ser dublado no Brasil, ele veio direto dublado do México, que veio com um erro de adaptação lá do Japão, porque eles viram o dublador falando Kuririn e acabaram colocando Kuririn. Mas o nome correto do Kuririn é Krillin. Até quem joga os jogos de videogame deve ver que aparece lá Krillin. A pessoa deve estar pensando, não, isso está errado. Na verdade não é errado, é assim que se escreve, só que por causa das pronúncias que os japoneses têm, o pessoal acaba entendendo desse jeito. Então não é errado nenhum nem o outro. Light não é errado, Bright não é errado, os dois estão certos, só que em cada canto do mundo se fala diferente. Nem Death Note, por exemplo. Death Note foi dublado em coreano. E o coreano, ele consegue falar a letra L, só que ele também tem a mania de colocar o O e o U no final das consoantes. Então, os coreanos falavam Light. Pra vocês verem. Então não é confusão, entendeu? Que nem o Luffy de One Piece. Se escreve Luffy, mas os japoneses falam Luffy, ou Ruffy. E aqui no anime eles acabaram dublando como Ruffy por causa do mangá, que veio com uma adaptação das legendas. Isso aí deu um projeto. Cavaleiros do Zodíaco, a dublagem antiga, tem vários assim, cada vez falava de um jeito. Aí olha, Milo. Ia dar vontade do dublador, né? Que, tipo, a Ioria tem um que é o Aiolos, né? Aiolos, Aiolia, só que assim, na dublagem antiga ficava mudando da hora. Isso acontece direto. Novo que ficou certinho. E uma outra coisa que é um dos assuntos que eu mais gosto de comentar com as pessoas, que eu vejo, assim, eu me divirto vendo os comentários no YouTube das pessoas. Bota qualquer anime de hoje em dia, tem que ser anime de hoje em dia, não pode ser anime de antigamente. Porque anime de antigamente todo mundo assiste dublado e acha maravilhoso. Agora pega o anime de hoje em dia, as pessoas gostam de xingar. Eu gosto de xingar. E é com razão às vezes, mas elas gostam de xingar. E as pessoas pegam qualquer episódio de Naruto dublado que esteja no YouTube. O principal comentário é: cadê o sangue? Essa dublagem está uma porcaria. Mas espera aí, os estúdios de dublagem não censuram animes. Os dubladores não têm nada a ver com a censura do anime. Vocês não podem associar uma dublagem com a censura. Tem gente que fala o anime está mal dublado porque eles censuraram. Mas isso não tem nada a ver. Os estúdios de dublagem não fazem censura. Os estúdios de dublagem apenas dublam aquilo que vem de uma distribuidora. Quem faz os cortes, quem faz as censuras é a distribuidora. Aí sim, o dublador não tem nada a ver. Nem, por exemplo, o Tô Certo do Naruto. Não foi a dubladora do Naruto que falou: eu não vou falar da Tebayo, vou falar Tô Certo. Aí pra mim é o seguinte: da Tebayo
é uma gíria muito usada lá no Japão. Mas, como os dubladores americanos não queriam usar o Datebayo, eles colocaram alguma coisa deles. Então, se vocês pegarem um episódio dublado em inglês de Naruto, toda vez que o Naruto fala Datebayo, ele fala alright. E os dubladores, a pessoa que traduziu, botou tô certo no lugar do alright. Então não foi a dubladora que falou, eu não vou falar Datebayo, eu vou falar alright. Eu vou falar tô certo. Eles traduziram o alright da versão americana, porque todo Naruto no Brasil foi dublado em cima da versão americana, não em cima da versão japonesa. Mas o Datebayo, ele é mais ou menos a tradução. É, basicamente isso. Eu não sei a tradução correta. Não existe, é um dialeto. Um dialeto. E os americanos botaram como alright e o estúdio de dublagem traduziu esse alright por tô certo. Não foi uma invenção, vamos irritar os otakus e vamos trocar o Datebayo por tô certo. Os dubladores não fazem isso. Nem quando o cara assiste Naruto no SBT ou no Cartoon Network ou One Piece, que o cara leva corta o braço do cara e não chama a boca de sangue. Isso aí não é o estúdio de dublagem que faz, é a distribuidora que faz. Aliás, falando